Olá pessoal, quem fala aqui é o professor Fábio e nesse vídeo eu quero aqui me dirigir aos meus alunos do Colégio Ômega, colégio que Deus me deu a oportunidade de trabalhar às terças e quintas-feiras. Na terça-feira eu trabalho conteúdo religião, a disciplina religião do 6º ao 9º ano, e na quinta-feira eu trabalho com ensino médio, sociologia e filosofia, 1º, 2º e 3º ano, além de história, religião e história para o 8º ano da tarde, 802. Portanto, eu quero me direcionar aqui aos meus alunos aqui do Colégio Ômega e trazer bem objetivamente nosso resumo desse primeiro bimestre sobre o conteúdo religião. Lembrando que conforme eu trabalhei, conforme eu combinei com os alunos, eu fiz um tema transversal do 6º ao 9º ano, de maneira que nós trabalhamos as mesmas temáticas, naturalmente cada turma, se adaptando e trabalhando um conceito, alguns mais aprofundados, outros mais superficiais, mas enfim, os conteúdos foram ministrados, foram paralelos para cada turma. Então, pessoal, na matéria religião, nesse primeiro bimestre, nós trabalhamos a nossa primeira aula sobre a definição de religião. E eu deixei bem claro para todos os alunos que, na verdade, a proposta é trabalhar a religião, não é simplesmente falar da prática religiosa, apontar a religião ou determinada religião, cristianismo, judaísmo, espiritismo, kardecismo ou qualquer outra, mas sim falar da possibilidade que o ser humano tem, se assim ele desejar, e da liberdade que ele tem, se assim ele desejar, dele transcender. Uma das pautas, uma das temáticas trabalhadas no nosso novo currículo é justamente trabalhar a ideia da humanidade, do homem e a sua transcendência. É um dos conteúdos, também faz parte desse novo projeto, desse novo currículo escolar. Então, a religião trabalhada na escola, conforme eu disse na primeira aula, é o conceito de transcender, é o conceito de um pouco além da física, é o conceito trabalhado da metafísica. Também trabalhamos na definição sobre religião, por exemplo, uma palavra muito utilizada entre os religiosos, os estudiosos, chamado religare. A palavra religare significa voltar, religar, trazer conexão com a transcendência, trazer conexão com o divino. Portanto, quando você estuda a religião, quando você está num processo de entender a religiosidade, você está religando, você está transcendendo, você está se ligando com o divino. Bom, se pudéssemos resumir a primeira aula, seria basicamente isso. Na segunda aula, nós trabalhamos o conceito de cultura, de maneira bem aberta. Então, se nós entendermos desde o princípio da humanidade, desde os primeiros povos até as grandes civilizações como o Egito, como Roma, Grécia, os medo-persas e assim por diante, sem aqui trabalhar a ordem cronológica, mas desde as primeiras comunidades, as primeiras tribos, os primeiros clãs, até mesmo as grandes civilizações, toda a humanidade, em todo momento, nós produzimos cultura. E uma das definições de cultura é tudo aquilo que o homem produz. Portanto, na música, na literatura, na arte, nas invenções, no conhecimento, na autodescoberta, na experiência, na curiosidade. Portanto, tudo aquilo que o ser humano tem a capacidade de criar, de produzir, podemos classificar isso como cultura. Bom, e esse link que eu faço sobre cultura e religião, entramos no terceiro momento da nossa terceira aula desse bimestre, onde nós falamos sobre cultura religiosa, ou seja, a humanidade desde os primórdios, desde o primeiro momento. A humanidade ela tem a capacidade de produzir dentro da religião ou dentro do processo com o divino, com o sacro, ele produzir cultura. Portanto, existem músicas sacras, literatura sacra, lembrando a você que a palavra sacra significa sagrado, separado, santo. Portanto, a humanidade desde muito cedo aprendeu a fazer e a produzir uma cultura de maneira aberta a toda a sociedade, mas sempre houve, e até hoje continua havendo,
uma necessidade de se produzir uma cultura sacra. Portanto, existem músicas sacras, literatura sacra, existe um processo litúrgico, existem símbolos, objetos sagrados, e isso é incomum a qualquer religião, seja ele cristianismo, judaísmo, islã, kardecismo, espiritismo brasileiro aqui trabalhando especificamente a Umbanda, o Candomblé, não importa a confissão religiosa, a necessidade da produção sacra, a necessidade de se produzir uma cultura sagrada, isso é incomum desde os primórdios da humanidade. Podemos ver isso nas famosas pinturas das cavernas, né, há milhares de anos atrás, quando você estuda aí sobre o princípio, né, da formação ou dos primeiros povos ali que abrigavam nas cavernas, a famosa arte rupestre, você vê ali vários desenhos apontando ali, até ali mesmo ali pro algo transcendente, né? Se falava coisas do cotidiano como caça, como viver ali na caverna, mas também se produzia desenhos ligados também à arte religiosa. Quando você faz descobertas arqueológicas como os povos da América Central, que viviam antes da exploração espanhola, também você pode perceber isso claramente. Portanto, isso é incomum a todos os povos, há milhares de anos, desde o surgimento da humanidade até esse momento, 2020, em todas as confissões religiosas, há uma necessidade de se produzir o sacro, de se produzir uma cultura sagrada. E temos como principal, podemos dizer assim, né, na maioria das religiões, dentre toda a produção sagrada, temos aí a literatura sacra, os livros, como por exemplo o Corão, a Bíblia, a Torá judaica, entre outros, por exemplo, o Evangelho segundo Allan Kardec, entre outros materiais, outras literaturas produzidas, cada qual, né, na sua religião, mas você tem essa literatura como um plus, podemos dizer assim. Tudo é importante, toda a cultura sacra ela é importante, mas a literatura, o sagrado, o livro sagrado, ele se torna assim um ponto de contato com o processo religioso. Trabalhamos também o papel da família na formação religiosa. É muito importante dizer isso. Bom, também estamos numa sociedade múltipla, né? Uma sociedade múltipla, uma sociedade pluralista. Portanto, assim, hoje é muito comum, de repente, o pai e a mãe confessar uma determinada religião, o filho não ter religião, ou o contrário, né? O pai e a mãe estão na sua ali, e de repente a filha, o filho, o adolescente, jovem, adulto, não importa, confessar uma determinada religião e os pais não confessarem nenhuma religião. Portanto, hoje há uma pluralidade com relação à confissão religiosa. Também é muito comum, né, nos nossos dias, encontrarmos toda a família confessando uma única religião. Bom, essa abertura de escolha, de liberdade familiar na escolha religiosa, eu só quero dizer para vocês que isso é algo recente. E isso é algo, podemos, assim, sem sombra de dúvida, estabelecer nas últimas 7 décadas, nos últimos 70 anos, pós Segunda Guerra Mundial, falando especificamente aqui do Ocidente, essa tradição, essa liberdade de escolha religiosa, isso é algo recente na sociedade ocidental. Por quê? Porque há milhares de anos atrás, até, podemos dizer assim, o início do século XX, era muito comum, era extremamente comum, a religião no qual o patriarca, a religião no qual o pai escolhia, toda a família, por mais que gostasse ou não, e naturalmente que ninguém falaria, né, se não estava gostando, mas era extremamente comum a religião que o pai escolhesse, toda a família seguia. Então a formação religiosa no Ocidente, não só no Ocidente, mas também no Oriente, em qualquer parte, né, a formação estava totalmente linkada à escolha patriarcal, ou de repente se for uma cultura singular, por exemplo, uma cultura matriarcal, não importa, eu não estou me referindo a nenhuma religião específica, mas era muito comum a religião que os pais optavam, naturalmente todo o clã, toda a família
assim, inevitavelmente participaria desse processo. Bom, quais são os benefícios e malefícios durante esse processo histórico aí, onde os pais escolhiam a religião, optavam e toda a família seguia? Bom, na verdade, quando você estuda hoje as grandes matrizes religiosas, como por exemplo o judaísmo, o islamismo, o budismo, quando você estuda o cristianismo, essas religiões milenares, quando você entende esse processo, você compreende que, na verdade, houveram vários motivos para essas religiões sobreviverem, mas assim é muito claro que essa preservação familiar, ela contribui para o processo histórico. Portanto, podemos dizer assim, a tradição familiar de pai para filho, gerações e gerações, manteve singularmente as grandes matrizes religiosas, né? Não só as religiões milenares, mas também as religiões que são centenárias, né? Por exemplo, aqui no Brasil, o Espiritismo. Portanto, eu quero dizer para vocês, não importa se é milenar ou centenário, mas que as famílias, a tradição, o vínculo familiar, ele ajuda no processo da preservação da continuidade religiosa. Bom, isso seria o lado, podemos dizer, benéfico, ou seja, essas religiões chegaram até aqui justamente num processo histórico-cultural muito mais amplo, social. Claro que existe também a contribuição dos religiosos, dos líderes, dos grandes líderes, né, de cada religião, que contribuiu para o impacto religioso e formação religiosa dos seus países. Mas eu não estou dizendo isso, eu quero dizer que, na verdade, quando nós conseguimos compreender esse processo, as grandes matrizes religiosas sobrevivem também nesse processo da tradição cultural. Bom, agora o malefício seria que, infelizmente, durante milhares de anos, durante centenas de anos, não havia muita opção, não. Provavelmente, se eu tivesse a oportunidade de viver no século XIII, na Baixa Idade Média, se eu tivesse a oportunidade de viver no século XVII, eu não teria liberdade, provavelmente, né, dependendo da minha idade, naturalmente, eu não teria liberdade de escolher uma religião. Seria muito natural eu dar continuidade a uma religiosidade, uma tradição já imposta pelo meu pai, pelo meu avô, pelo bisavô, pelo tataravô, e assim era muito comum no processo religioso, tá? Seja aqui no Ocidente, seja no Oriente, não importava, a família ela tinha uma influência e um poder de persuasão muito forte na formação religiosa. Eu estou usando essa expressão no passado, porque na introdução aqui uns minutos atrás, eu falei que hoje, século XXI, nós temos uma pluralidade, né? Às vezes os pais confessam uma religião, o filho confessa outra religião. Às vezes os pais não têm religião e o filho é firme em alguma religião, em alguma experiência religiosa, e vice-versa, né? Então hoje, claramente, a família continua contribuindo, até hoje, continua contribuindo na formação do processo religioso, mas hoje se há uma pluralidade, hoje se há uma abertura nesse processo multicultural que nós vivenciamos, hoje se há um processo e uma liberdade muito maior da escolha religiosa. E finalizando, né, nas nossas últimas aulas, tivemos a oportunidade de ter 5 encontros, e agora o 6º, nesse vídeo, nessa aula resumo, falamos sobre a experiência com o divino, ou seja, nós temos a possibilidade, a liberdade de vivermos uma experiência única, que está muito além, entenda bem, eu não estou dizendo que é superior e nem que é inferior à ciência, por favor, me entenda, eu estou dizendo que a experiência com o divino, a experiência com Deus, no caso das religiões de matrizes, né, mais tradicionais, falamos singularmente Deus, ou pessoas que confessam outras religiões falam deuses, mas a experiência com Deus é algo extremamente impactante, ao mesmo tempo que é transcendental, que está além
da física, que é metafísico, também é algo muito pessoal, muito individual, que envolve emoções, que envolve sentimentos, que envolve pensamento, aonde toda a energia intrapsíquica, aonde todo o processo lógico também participa, racional também participa, aonde a pessoa se vê envolvido com a presença de Deus, com a presença do divino, com a presença do sagrado. E é algo singular. Não posso, eu até posso descrever a minha experiência natural, né? Eu posso contar a minha experiência com o divino, com Deus, com o sagrado, que é sentir a presença de Deus, mas é algo totalmente pessoal. Eu posso estar aqui horas e horas falando com vocês a respeito da experiência do divino, da experiência do sagrado, porém, na verdade, é algo singular e que só você pode viver, só você pode experimentar, e é algo totalmente empírico, é uma experiência totalmente empírica. Portanto, se pode haver influência, pode haver relato, mas só a pessoa pode viver essa experiência com o sagrado. Agora, naturalmente, que existem pessoas que optam, né, fazem a opção de não querer ter essa experiência. Existem pessoas que têm uma vertente ideológica do ateísmo, não crer no divino, não crer no sagrado. Isso também deve ser respeitado totalmente, tá, pessoal? E respeitamos a posição, o posicionamento daqueles que não creem. Mas, emendando na nossa última aula, né, presencial, nós falamos sobre o conceito de fé. E agora, pessoal, eu quero trazer a nossa aula para esse momento tão difícil que nós estamos passando. Às vezes nos foge a compreensão, entender como um vírus, que aos nossos olhos ele é invisível, né? Aos nossos olhos, só lá quando você coloca o microscópio, faz lá os exames que você consegue identificar lá o vírus, mas é totalmente incompreensível. Um vírus, algo aos nossos olhos invisível, quebrar o mundo como está vivenciando. Estamos diante de um caos social, um caos econômico, nós estamos diante de um caos político, estamos sofrendo algumas restrições, né? Já estamos sofrendo algumas restrições, como por exemplo, nós estamos restritos aos nossos lares, enfim. Eu quero dizer para vocês que não há melhor momento de você pegar todo esse conteúdo de religião que nós tivemos durante esse primeiro bimestre e principalmente o último tema, a nossa última aula, que é a fé. Eu gostaria que você, se você pudesse, você aluno do 6º ao 9º ano, você também, que pai, mãe que está me ouvindo, familiares aí que também estão participando desse vídeo, aí estão tendo atenção desse vídeo, não existe melhor hora de nós praticarmos a nossa fé. Bom, infelizmente alguns críticos falam que ter fé ou ser religioso é ser um alienado. Karl Marx, o grande Karl Marx, né, ele falou que a religião era o ópio do povo. Infelizmente eu tenho que discordar dele, eu tenho que discordar de Marx. É um grande teórico, respeitado. Nós temos que entender bastante de socialismo aí na parte de história. Eu, como professor de história, procuro absorver o máximo de conhecimento, né, até para ministrar isso para os alunos, mas eu discordo de Marx, quando dentro de um contexto ele fala lá que a religião é o ópio do povo, naturalmente que ele estava se referindo ao seu contexto social, e quando ele, Marx, olhava para a história, a situação da Idade Média, o poderio religioso, o processo de manipulação que houve, né, em algum momento, ou em vários momentos, ou até hoje, algumas religiões, determinadas religiões, confundem esse processo de Estado, poder, enfim. E aí eu entendo como professor de história completamente o que Marx diz quando ele diz que a religião é o ópio do povo. Havia todo um contexto, e há todo um contexto a se aplicar essa frase. Mas também eu quero falar que a religião não é alienação, não. Que ter fé não é ser alienado, não é falta de inteligência, não. Ter fé é a possibilidade de ir além, é ter um recurso, é ter uma ferramenta
que muitos, no momento de crise, se veem desesperados, não sabem para onde ir, ficam angustiados, ansiosos, perdem o sono, não sabem qual decisão tomar. E tem um texto maravilhoso na literatura judaica cristã, que é a Bíblia, que é a formação do homem. E o texto diz lá no livro de Gênesis, diz o seguinte: e soprou Deus sobre o homem, e o homem tornou-se alma vivente. Eu quero dizer para vocês que tá tendo até uma certa angústia você ligar a televisão e assistir um jornal, porque a cada momento uma nova notícia, e o caos se multiplica em todo o mundo, em especial na Europa, nos Estados Unidos e naturalmente aqui no Brasil. As coisas estão ainda muito difíceis, mas eu quero dizer para vocês que esse texto de Gênesis é um texto que me consola. Eu não tenho vergonha nenhuma de dizer que eu sou cristão, eu sou evangélico, eu confesso a minha fé em Deus e eu estou totalmente agarrado nele nesse momento. E quer saber? Quando vem algum pensamento de aflição, quando tenta chegar algum pensamento de preocupação, eu sou casado, tenho uma esposa maravilhosa, eu tenho um filho de 6 anos, o Pedro, a minha esposa Viviane, e me causa às vezes, como todos nós estamos vivendo nesse momento, uma preocupação com relação ao nosso futuro, à minha família. Mas esse texto de Gênesis, quando fala e soprou Deus sobre a narina do homem, o homem tornou-se alma vivente, significa o seguinte: no ápice, quando você se vê desesperado, faz isso, ó. Tá vendo? Eu respirei profundamente agora. E toda vez que respirar profundamente, eu vou lembrar que existe um Deus que está dentro de mim. Um Deus que está nos céus, que ao mesmo tempo que Ele está no trono, Ele também está dentro de mim. E isso me tranquiliza. Isso alimenta a minha fé. Portanto, queridos alunos, eu quero encerrar aqui essa aula resumo. Nós trabalhamos o conceito aqui de nossa primeira aula sobre definição de religião, definição de cultura, falando sobre cultura religiosa, falando sobre religiosidade, o papel da família na formação religiosa, a experiência com o divino e, por último, a fé. Por favor, eu quero que você entenda e compreenda essa aula. Essa aula ela vai muito além do conteúdo proposto, né? O Colégio Ômega tem um compromisso de manter a responsabilidade profissional de darmos um bom conteúdo. Mas eu quero te dizer que tente, aluno, você pai, você que me ouve, me assiste, tente ir muito além só do conteúdo teórico. A fé, a religião, seja ela qual for a sua, é o melhor momento para se praticar nesse momento tão difícil. Fique com Deus, foi um prazer estar com vocês, espero ter contribuído, e esse é o primeiro de muitos vídeos, de vários vídeos que eu vou estar postando aí. E Deus abençoe, nos vemos em breve.